Esse vídeo vai fazer fala de uma apresentação que eu vou fazer sexta-feira pela Universidade do Amapá, em parceria com a FCG de Campina Grande. E eu quero desde já agradecer ao Departamento de História dessas universidades, ao Dinaldo, um grande amigo, pelo convite. Me foi pedido para falar sobre teoria e metodologia da história, algumas compreensões necessárias, em um curto espaço de tempo. Primeiro, eu gosto de pensar a ideia da história como sendo um processo. Eu sempre falo isso aqui, a história é um processo, e sendo um processo, todos nós estamos envoltos dela e produzimos uma historicidade. Portanto, somos pessoas de tempo. Somos pessoas que temos tempo. É também preciso fazer valer que a história ela tem diversos significados. Fato, acontecimento, lorota, memória, temporalidade, a priori, como disse Kant, e etc. A ciência histórica, ela não é exata, porque ela não tem conta de somar, ela não é conta de somar. 2 mais 2 é 4 em qualquer parte do mundo. Mas história não é 4. Cada um tem uma interpretação íngreme ou intrínseca acerca desta palavra ou dos seus fatos. A história não é fatos que se encandeiam, elas são fatos que se constroem e se processam. Do ponto de vista da teoria, é fundamentalmente importante que se conheça todos, e a história dialoga com muitos: antropólogos, sociólogos, filósofos e os historiadores. Os marxistas, os estruturalistas, os positivistas, todos. Porque, de toda forma, eles contribuem para a produção do conhecimento. De fato, você não vai ter que conseguir ler tudo de todos, mas, ao passar, vocês que serão futuros professores de história, precisam se engajar numa corrente, se acostumar a ter empatia por uma corrente, por uma estrutura do conhecimento. E cada vez mais, os autores estão aí com suas teorias que são inclusas nos textos acadêmicos, nos TCCs, nas monografias, nas dissertações e nas teses. Do lado do ponto de vista teórico, a história concebe a coisa e empurra para que a gente pratique. A metodologia nada mais é do que a forma como a gente se joga para fazer as nossas ações teóricas. E como a gente se joga, é a forma como a gente faz para agradar o nosso público, os nossos alunos, os nossos leitores, os nossos telespectadores e etc. Para isso, é preciso ter um amplo repertório teórico e não ficar na mesmice. É preciso conceber e conhecer posições teóricas como a de Marx, a de Foucault, a de Lévi-Strauss, o antropólogo, a da escola rankiana, dos análises, a dos positivistas, e em tudo moldar os seus textos. É fundamentalmente importante compreender a grande lição de operação historiográfica deixada por Michel de Certeau e também no Cotidiano, que ele trabalha bastante, onde ele preconiza na operação histórica o lugar social e o não dito. É também fundamentalmente importante conhecer as obras de Éric Hobsbawm sobre o tempo presente, as obras sobre o tempo de Santo Agostinho e de Koselleck, Norbert Elias e as figurações, Thompson e a história econômica, Pertebuc e a história cultural, Chartier e as práticas e representações, Bourdieu e os símbolos, e etc. São tantos os teóricos importantes, marxistas ou não, que dão suas contribuições. É preciso também fincar que a história dialoga com um quesito muito importante, a cultura histórica e a cultura historiográfica. E os autores, eles se debruçam a escrever seus textos pautando as suas historiografias vinculadas a esses inteirinhos teóricos e metodológicos. Existe uma grande leva de critérios para expor conhecimento. Existem diversas fontes históricas e de informações. Existem possibilidades inúmeras de pesquisas históricas e de nós tratarmos a nossa prática de uma forma diferente. A metodologia ensina como aplicar a teoria, como aplicar o conhecimento, de uma forma que seja salutar e que chegue aos alunos de uma maneira especial e compreendedora, porque existem muitos professores de história que usam dos critérios de Michel de Certeau e Foucault, burlam e usam táticas para fugir de uma boa aula e de uma boa preparação metodológica. O bom profissional de história é aquele que conhece a teoria e aplica na prática sem ser chato, intransigente e gongórico. As teorias não são fáceis, mas quando você leva para a metodologia de uma forma que consiga alcançar o seu público, o público que você está tratando, seja alunos, seja palestrantes,
sejam espectadores, sejam, enfim, diversos públicos, é a forma como você tenta encaixar. E ainda mais do que tudo, o profissional de história, ele precisa ser humilde para estar sempre aprendendo, inovando, pesquisando, porque as categorias de transformação do trabalho teórico e metodológico da história, elas são extensas. E existe uma leva grande, primordial, de como fazer esse conhecimento, de como construir, de como processar essa história que é marcada pelas permanências, que também estão em transformações, e pelas rupturas. A história busca hoje também alcançar os diversos públicos, raças, credos, para que todos participem do processo. A história busca a totalidade e o processo dela como um todo. Não é possível mais pensar uma história que exclua os participantes dela, como até um tempo desse se fazia. É dever do professor de história, do pesquisador, do historiador, tentar deixar isso claro, que as culturas políticas e históricas, elas devem privilegiar todas as classes, todos os credos, todos os povos, em todas as situações. É veementemente importante que ele tenha seguridade da sua fala, do seu métier, e que seja pautado em critérios de verossimilhança, porque nós historiadores não acreditamos que a verdade exista. A qualquer momento, uma fonte pode surgir e mudar todo o percurso da história. E Márcio Gregório nos disse que nenhum tema de história está esgotado. A verdade ela é questionável, a verdade ela é verossímil. Além de que, os historiadores e os pesquisadores de história, e os historiadores, todos nós, professores, temos que estar e gostamos de estar no tempo do gerúndio, fazendo, observando, acontecendo, entendendo, julgando. O historiador vive no gerúndio. Muito embora Santo Agostinho tenha dito que o tempo ele é presente, presente do passado e presente do futuro. E Kozelek disse que o futuro ele é passado, mas que ele tem duas perspectivas paradoxais: os horizontes de perspectivas e os horizontes de incertezas e certezas. Na maneira de praticar e representar, o Roger Chartier ele deixa a maior contribuição no entendimento do que é a nossa vida em sociedade, que é corroborada por Certeau, na perspectiva de entender esse cotidiano e esse lugar social dito por Certeau, e como os estruturalistas também se adequam às teorias. Os filósofos, e eu gosto muito de Kant, quando ele diz que a história é a priori uma seta com sentido progredido. Durkheim, o sociólogo, que diz que a história é uma categoria fundamental do conhecimento. E tantas outras especificidades. Um teórico da história, uma pessoa que pratica a metodologia, que não partilha, que não dissemina, que não divulga, que quer só para si, essa pessoa ela tem, seriamente, na minha concepção, um grande problema de intelectualidade e de empatia. Porque, para finalizar, como disse uma grande amiga minha, a doutora Cibele Gama, em uma relação, seja ela qual for, se não houver empatia, reciprocidade e verossimilhança, ela não pode existir. Apliquem a história, vivam a história. História é tudo. E se é tudo, todos nós estamos nela.